A mulher é sempre uma força muito importante nas lutas do PT. Seja em governos, no parlamento, nos movimentos sociais ou na linha de frente de programas como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o ProUni. Precisamos que as mulheres participem ainda mais da política. É assim que faremos um Brasil mais justo e acolhedor. Vem com a gente, vamos juntas reconstruir o Brasil. Hoje é a última aula do bloco Mulheres do Campo, das Águas e da Floresta. Recebemos Selma Dealdina, da Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos, para falar conosco sobre participação política e poder. Olá, mulheres. Olá, companheirada. Me chamo Selma Dealdina, sou quilombola. Eu nasci no quilombo que chama Angelim 3, que fica no município de São Mateus, no estado do Espírito Santo. Atualmente, eu me divido aí entre o quilombo que eu moro atualmente, que é o Morro da Arara, também no município de São Mateus, e Brasília, onde atuo aqui na CONAC, que é a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, né? E que a gente tem uma sede em Brasília, então eu contribuo na parte administrativa aqui da nossa luta quilombola. Eu quero agradecer imensamente ao convite, dizer da satisfação e também dizer de como é importante esses momentos de trocas, de reflexões, né, do atual momento que estamos vivendo, e para também traçar novas estratégias de sobrevivência e de resiliência. Bom, acho que me apresentando um pouco mais, eu sou conselheira da Anistia Internacional, sou vice-presidente do Fundo Casa, né, do Fundo Socioambiental Casa, e também da Inumeráveis, né, que é um projeto interessante que está fazendo aí as memórias das vítimas do que nós perdemos para a Covid. Faço parte do coletivo de mulheres da CONAC, também do coletivo da Via Campesina, onde a CONAC também assumiu a Secretaria Nacional da Via agora para os próximos 2 anos. Bom, e é desse lugar de territórios quilombolas, territórios ancestralmente ocupados por nós, e também da nossa luta do campo, da água e da floresta, né, e das cidades, né, porque a nossa luta ela é unificada, que aí a gente vai fazer uma conversa, né, bater um papo sobre a nossa aula de hoje, que é Mulheres do Campo, das Florestas e das Águas, Participação Política e Poder. Bom, é impossível falar de qualquer luta, é impossível falar de qualquer espaço de organicidade, de organização, sem que a presença das mulheres seja registrada, sendo que a presença das mulheres foram fundamentais para as conquistas dos direitos civis, direitos humanos, direitos ambientais que nós temos, não só no país, mas como no mundo. E hoje, principalmente, né, nessa atual conjuntura que estamos vivendo, né, que nos faz se tornar ainda mais vigilantes, né, ainda mais despertas, né, como diz o próprio Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, no nosso espaço de poder ocupar, produzir e resistir dentro desses espaços, que as mulheres vêm traçando suas lutas. E aí a gente pode citar vários exemplos, né, como o da Marcha das Margaridas, que é importante para nós, do contexto do campo, onde nós mulheres dos movimentos, mulheres e homens, né, mas mais mulheres, porque a marcha é das mulheres, nos encontramos nesse espaço. A Marcha das Mulheres Negras, né, que a gente realizou em 2015, os espaços de formação, o fortalecimento dos coletivos, seja das mulheres pescadoras, das mulheres sem terra, das mulheres quilombolas, e a Marcha das Mulheres Indígenas, né? Então, esse contexto da organização das mulheres e da luta, né, da pauta e preservação dessa pauta, né, que podemos falar que é feminista, feminina, que é camponesa, que é popular, mas a presença das mulheres estão
ela é transversal, né? Então ela trata de toda a organização, ela trata de todo o espaço que essas mulheres ocupam e os espaços que essas mulheres lutam para ocupar. Acho que tem a diferença também, né? Então, a maioria dos nossos movimentos do campo, da água e da floresta, são movimentos mistos, né? Composto por homens e composto por mulheres, né? E como é que essa luta ela vem fazendo sentido, não só para a organicidade dos movimentos, mas também para a construção de uma pauta a nível de país, a nível de mundo, como as mulheres são importantes para esse processo. E dentro desse contexto que a gente usa, né, campo, floresta, água, né, dentro dessa organicidade que a gente se faz, então a gente tem mulheres ribeirinhas, mulheres catadoras de coco de babaçu, mulheres quilombolas, mulheres camponesas, pequenas agricultoras, trabalhadoras rurais sem terra, indígenas, né, então a gente tem toda uma diversidade das mulheres que compõem esse campesinato feminino, esse campesinato feminista, esse campesinato camponês e popular, né? E como é que essas mulheres se organizam, né? Ou melhor, como que elas estão organizadas, né? Porque se nós estivéssemos desorganizadas, eu não estaria aqui falando com vocês, nós não estaríamos nessa aula discutindo sobre, né? Então significa que as mulheres mantêm a sua organização há muito tempo, né? Há muito tempo mesmo. E quando a gente vai falar aqui, propriamente dita, né, do tema, que é participação política e poder, a gente tenta ver os corpos das mulheres nesse espaço. Quando a gente fala poder, não necessariamente estamos falando do poder, do pensamento equivocado de estar acima, e sim lado a lado, né, aos companheiros, aos camaradas que entendem o seu papel nesse processo de enfrentamento ao machismo, de enfrentamento à violência, tanto a doméstica quanto a agrária, né, porque muitas mulheres perderam a vida na luta agrária. Margarida Alves é um dos exemplos que podemos citar, e tantas outras que até agora, em pleno século XXI, em pleno ano de 2022, nós perdemos os nossos companheiros, as nossas companheiras, para a luta da permanência pelas nossas terras, pelos nossos territórios. Nossos companheiros e companheiras seguem tombando por fazer a luta, por lutar para que a gente faça todo o contexto, seja da produção de alimentos, seja da organicidade, de manter o meio ambiente em pé, preservando as águas, porque o projeto do campo, da água e da floresta é um projeto de vida, é um projeto que todos tenham vida, que todos vivam em comum ao ambiente, que todos vivam nos seus respectivos territórios, que todos consigam produzir e garantir com que a juventude permaneça no campo, que a educação seja de qualidade, de coerência, que a nossa luta não nos criminalize e que não nos mate, que não nos coloque em dificuldades, que não prive a nossa liberdade, né? Mas também a gente precisa pensar em outros espaços que as mulheres precisam continuar ocupando, mesmo entendendo que o número de mulheres que ocupam o espaço de poder, se a gente for falar especificamente do espaço da política, especialmente do espaço que discute e que debate as políticas públicas, ainda não é coerente com a população que nós somos nesse país. Então, há algum tempo, várias de nós se desafiou a ocupar esses espaços, né? A estar com seus corpos femininos, seus corpos mulheres, seus corpos mulheres trans, seus corpos nesses espaços, mulheres lésbicas, de estar nesses espaços de decisão de poder, seja na condução política dos nossos respectivos movimentos, né? Ou seja, dividindo também a parte política com os companheiros e também desafiando em um outro mundo, em um outro sentido, propriamente da política, que é estar nesse espaço do fazer
política dentro de um Congresso, dentro do Senado, dentro de uma Câmara. E aonde é que estão essas mulheres do campo, da água e da floresta? Né? Eu não tenho nem noção, mas tenho certeza que não chegamos nem a 1% de mulheres que representam especificamente esse público do campo, da água e da floresta. E se a gente for falar de mulheres negras, ainda menor. Se a gente for falar de mulheres trans, de mulheres lésbicas, se a gente for falar das mulheres, das suas especificidades, o número reduz ainda mais. Né? Então, e qual é o entendimento e por que merecemos estar nesse espaço de poder? Tem uma frase, né, que a gente vê muito nas camisas, né, que a mulher pode estar, ela pode ocupar ou estar onde ela quiser. Só que a gente sabe que na prática essa afirmação ainda é muito difícil, né? Porque as nossas campanhas são as que menos têm dinheiro, as nossas campanhas geralmente são campanhas para fazer com que registre uma chapa, não é porque o partido ou o movimento entende que a nossa candidatura é importante, e sim por uma corrida desesperada de colocar a gente naquele espaço para que tenha as famosas aí, reservas, né, para as mulheres negras, né, para que elas possam compor. Né? E esse compor não necessariamente seja estar dentro desses espaços. Né? Então, as mulheres vêm fazendo essa luta, travando essa luta há anos, né? Travando essa luta há décadas, né? Desde o processo, né, de emancipação do voto feminino, ou até antes disso, né? Porque a luta, para a gente conquistar a emancipação do voto, a gente teve que ter muita luta, né, e as mulheres vêm fazendo lutas desde sempre, né, que a gente se coloca nesse espaço, que é um espaço de poder, mas que é um espaço de poder que nos invisibiliza, que nos explora, que nos violenta, e volta e meia a gente assiste, né, deputadas que são que mandam calar a boca, que diz que aquele espaço ali não é o espaço delas, né, que dizem, né, ou frases, né, como do atual presidente da República, que disse para a deputada Maria do Rosário que ela não merecia nem ser estuprada. Então, a gente está falando dessa fomentação da violência, e as mulheres têm que enfrentar também essa violência escancarada e explícita, porque os algozes, né, os machistas, aqueles que acham que esse espaço não é digno, que nós não somos dignas desse espaço, nos move e nos coloca a todo momento questionando, inclusive, nossa capacidade. E está aí Marielle Franco, né, que foi assassinada, e que nós nos perguntamos há 4 anos depois quem mandou matar Marielle Franco, e nós não temos resposta. E como Marielle, a gente teve um despertar das Margaridas, um despertar das dispersas, um despertar do quilombismo, do mulherismo, do feminismo camponês, do feminino nessa luta, da importância das mulheres estar nesses espaços, né? E aí eu quero fazer um recorte específico para as mulheres quilombolas, que vêm se desafiando desde sempre a estar nesses espaços. A gente tem a Givânia Maria da Silva, que é uma quilombola do quilombo Conceição das Crioulas, em Salgueiro, em Pernambuco, que teve 3 mandatos. Nós temos Maria Rosalina, no quilombo Tapuio, no Piauí, que teve 2 mandatos. Nós temos Esther Fernandes, quilombola do território Calunga, que teve 3 mandatos como vereadora. E como essas mulheres, referência para nós na política, tivemos Sandra Braga, com mandato em Cidade Ocidental, no estado de Goiás. Nós tivemos várias mulheres que se colocaram à disposição para se colocar nesse espaço algoz, nesse espaço racista, nesse espaço frio, nesse espaço que não respeita os corpos femininos, para colocar o seu projeto. E essas mulheres trabalharam muito, né? Na última eleição, foi nítido e foi notório a quantidade de mulheres
que vieram candidatas a deputadas, a vereadoras, a vice-prefeitas no país. Nós saímos da luta quilombola com 75 de vereadores e vereadoras eleitos, e desses, mais de 40% são de mulheres, né, que compõem aí essa legislação que está em vigor. E agora, para deputadas federais, deputadas estaduais e senadoras, estamos também com um número significativo de mulheres no estado do Maranhão, no estado da Bahia, no estado de Minas Gerais, Piauí, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo. Nós estamos com um número significativo de mulheres que estão se colocar à disposição para fazer esse enfrentamento e essa luta, e colocar de fato que se a mulher pode estar onde ela quiser, onde ela conquistar para estar, e a gente vem aí traçando essas linhas num contexto talvez não muito seguro, não muito receptivo, mas as mulheres vêm fazendo esse trabalho de muita luta, as mulheres quilombolas, e acredito que em todos os movimentos, né, a gente vê essa representação. A gente tem, né, vou citar aqui a Marina, que é do movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra no Rio de Janeiro, e tantas outras companheiras que se desafiam nesse espaço. Então, as mulheres, né, do campo, as mulheres da água, as mulheres da floresta, também sentem no direito, sentem o seu devir enquanto mulheres, o seu devir enquanto mulheres desses espaços, da água, do campo e da floresta, a necessidade de representar uma pauta tão importante para a reconstrução desse país, nesse momento que estamos passando e que estamos desenhando para que possamos sobreviver esse momento. E aí eu acredito que já estou aqui indo para a reta final aqui do nosso tempo, dessa reflexão. Queremos deixar aqui, primeiro, agradecimento a todas as mulheres que se colocaram à disposição, que colocaram o seu nome nesse pleito dessa atual eleição. Nós vamos viver nesse ano uma das eleições mais difíceis que pudéssemos imaginar, né? Eu sempre digo que a questão não é nem se eleger, e sim tomar posse, com os discursos de ódio, com o discurso de violência, com o discurso que nas últimas eleições as mulheres negras do estado do Paraná, do estado de São Paulo, vieram presenciando, vivenciando as ameaças às suas vidas, a ameaça aos seus corpos, a ameaça aos seus mandatos, né? Então, por isso quando a gente diz que não basta apenas eleger, e sim garantir a segurança, garantir a estabilidade, garantir todo o apoio para que as nossas companheiras consigam executar os seus mandatos. Nós temos muito a acrescentar com esse país, nós temos muito a ajudar com esse país a reconstruir tudo que foi destruído nesses últimos 6 anos, após o golpe na presidenta democraticamente eleita Dilma Rousseff. E nosso trabalho, enquanto mulheres do campo, da água e da floresta, das cidades, o nosso trabalho é manter o nosso papel, a tentativa do nosso bem-estar e o nosso papel enquanto vigilantes, cobrando para que as políticas públicas, cobrando para que a gente possa ocupar ainda mais espaços e ficar vivas, né? Nós não precisamos de mais mártires, nós precisamos de pessoas vivas para fazer um enfrentamento leal, fazer um enfrentamento de frente a todo esse processo fascista, racista, homofóbico, lesbofóbico e todas as formas de violações que o Estado brasileiro põe para os corpos das mulheres. Denunciar o feminicídio, a violência contra as mulheres que cresceu absurdamente durante o processo de pandemia. E dizer que a pandemia veio jogar luz para problemas estruturais que sempre vivemos e que sempre ficou escondido atrás de uma falsa democracia racial,
de um falso respeito para com as mulheres, para com os corpos das mulheres, para os corpos das pessoas LGBTQIA+, para os corpos que vêm fazendo a revolução nesse país, para os corpos da juventude negra e das pessoas que compõem esse campesinato negro no campo, na água e na floresta. Então, dizer não só da importância, mas fazer desse enfrentamento ao racismo, desse enfrentamento ao machismo, desse enfrentamento a todo tipo de violação e violências que são praticadas para com o povo, mas especialmente para com as mulheres. São as mulheres que estão na fila dos lixões catando comida para alimentar suas famílias. São as mulheres que estão na fila do osso. São as mulheres que estão liderando as filas, os índices de desempregados e desempregadas desse país. São as mulheres, na sua grande maioria, que estão em situação de rua e com famílias inteiras vivendo em situação de rua. São as mulheres que disputam o campo das universidades e são as mulheres que vão fazer a disputa política para mudar esse país. E nós vamos seguir em frente, juntos, para reconstruir esse país que merece aos brasileiros, às brasileiras, um país mais justo, mais igualitário, mais fraterno, com menos ódio, com mais amor e com mais mulheres na política e com mais mulheres no espaço de poder. Obrigada. Eu sou Justina Inês Cima, sou camponesa e dirigente do Movimento de Mulheres Camponesas e da Via Campesina. Na minha trajetória, uma das questões fundamentais sempre foi a participação política da mulher na sociedade. E para nós, do campo, das águas e das florestas, a nossa participação política ela inicia quando nós conseguimos nos organizar no movimento, no sindicato, nos diferentes espaços e iniciamos coletivamente a busca pelos nossos direitos. Mais especificamente, enquanto movimento de mulheres camponesas, um dos grandes momentos que nós vivenciamos foi o momento de coleta de assinaturas e também de propostas para a Constituinte de 88. Então, foi uma grande participação que aconteceu desde os grupos de base até o Congresso Nacional. Num outro momento forte também foi todo o processo da Seguridade Social, aonde nós buscamos, apresentar as demandas e as propostas do público mais do campo, das águas e das florestas, tanto a questão dos pequenos e pequenas agricultores, agricultoras, como os pescadores artesanais, como os extrativistas, e foi um momento de que a nossa participação enquanto mulheres organizadas e atuantes em nossas organizações, conseguimos demarcar e ter conquistas importantes. Também, para nós, uma das questões centrais foi a luta pelo direito à nossa sindicalização, porque não é muito tempo que nós, do campo, conquistamos o direito de sermos associadas, de fazermos parte da chapa da direção, e nesse sentido, é bem interessante na minha trajetória destacar que um primeiro momento que nós tivemos uma atuação bem importante foi no momento que se inicia a fundação do Partido dos Trabalhadores e nós discutimos a nossa filiação a este partido. E aí, em Santa Catarina, onde eu resido, nós fizemos o debate de que nós precisávamos de representação na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, e conseguimos eleger a deputada Lucy Schwenack
num primeiro momento, deputada estadual, depois deputada. Nós fomos avançando no sentido que precisávamos ocupar espaço também nas câmaras de vereadores. E nós, aqui em Santa Catarina, então, por parte do movimento, nós elegemos, então, em 88, 3 vereadoras. E, dentre elas, eu fui eleita aqui no município de Quilombo. Tive uma atuação muito ligada à pastoral, ao movimento sindical, ao movimento de mulheres camponesas, a organização dos operários, né, da pastoral operária, e fui me consolidando como liderança política e fiz um mandato assim que até hoje ele é lembrado. Mas eu não fiquei somente no mandato de vereadora. Foi um momento que me criou condições e eu fui participando da formação, né, por dentro da instância partidária, né? Eu lembro bem que eu fui para o Cajamar, por exemplo, fiz um curso, né, que era de várias etapas, né, e que foi me ampliando os horizontes também, no sentido da leitura nacional, internacional, e foi nesse sentido que eu sempre atuei como vereadora, né? Depois fui candidata a vice, depois também fui candidata a deputada estadual, sempre na perspectiva de fazer o debate da participação das mulheres e ocupando o espaço. Então, nesse sentido, vale destacar aqui que, ao mesmo tempo que fui participando enquanto liderança partidária, enquanto vereadora, sempre continuei na organização do movimento de mulheres camponesas e também do movimento sindical, do movimento pastoral, enfim, nesse sentido. Então, para mim, nessa trajetória, nessa experiência, eu quero dizer que a participação política nos espaços de decisão e poder para as mulheres do campo, das águas e das florestas é uma bandeira de luta central, ela continua sendo uma bandeira de luta central, mas ela tem muito um olhar, né, da necessidade que, ao mesmo tempo que se ocupa espaços na Assembleia, na Câmara de Vereadores, na Câmara Federal, no Executivo, é preciso continuar organizando as mulheres e fortalecer a participação popular, e é isso que vai dar sentido a todos os espaços que vamos ocupando. Então, para nós, a participação política da mulher na sociedade, para as mulheres do campo, das águas e das florestas, ela é uma participação coletiva, é uma participação que continua organizando as mulheres lá nas comunidades, lá nos seus grupos de base e por aí. Então, nesse momento, a discussão que nós fazemos no movimento de mulheres camponesas é que precisamos somar junto aos demais movimentos feministas, junto aos movimentos da classe trabalhadora, fortalecendo os comitês populares de luta pela eleição do companheiro Lula, mas também para depois dar sustentação e viabilizar o governo, e continuar assim, nos colocando como parte importante de poder e decisão na sociedade. E, por último, eu queria destacar que no período do governo Lula e Dilma, eu fui conselheira nacional do Conselho das Mulheres, representando o movimento de mulheres camponesas, mas com a bagagem que eu trazia, conseguia representar todo esse campo das águas, da floresta, porque ele vinha de uma luta popular,
coletiva e de classe. Nesta semana, o TV Elas por Elas Formação e Eleições está falando sobre as mulheres do campo, das águas e da floresta. Hoje discutimos participação política e poder com Selma Dealdina. Ela é coordenadora da CONAC. Amanhã, aprofundaremos um pouco mais esse tema com as convidadas da roda de conversa. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.